Hoje a gente vai falar sobre marketing novamente e também eu vou falar sobre as etapas de uma estratégia de marketing eficiente e que traga realmente resultados aí para a clínica de estética. Eu vou aguardar só um pouquinho para ver se o pessoal vai chegando. Quem tiver alguma dúvida, no final da live eu vou estar tirando essas dúvidas em relação ao planejamento e em relação a essas etapas que são essenciais para qualquer negócio, é claro, para qualquer negócio que almeja ter sucesso aí no mundo digital. A gente sabe que o mundo digital hoje é uma realidade já. A pandemia ela acelerou essa questão dessa parte digital, então hoje é essencial para qualquer negócio, para a sobrevivência de qualquer empresa, seja na área de estética, seja comércio, pode ser qualquer área. Então é essencial hoje que os empresários, que os donos de empresas, que eles tenham essa consciência da importância de ter o seu negócio ali no mercado digital. Por quê? Porque agora, assim, a gente já está nesse auge, assim, do digital, e daqui para frente a tendência é continuar. Então a pessoa que ela tá pensando que daqui a um tempo não vai mais existir isso, não vai mais existir essa demanda de digital, que essa coisa vai acabar, que isso é passageiro, na verdade não é. A tendência agora é que tudo isso continue e evolua cada dia mais. Então o mercado digital, essas tecnologias, elas vieram para ficar e cada dia mais ela está inclusa ali no nosso dia a dia. Então cada vez mais a tecnologia, esse mundo digital, ele está incluso no nosso, até mesmo no dia a dia prático de convivência ali familiar, você já tem isso muito presente. E a partir de agora é tendência, e essa tendência ela veio para ficar e vai permanecer, e a tendência é só evoluir cada vez mais. Hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as etapas de ter um planejamento eficiente que consiga te trazer resultados no marketing digital. Porque muitas pessoas, tem muita gente no marketing digital, sim, tem muita gente, mas para que a pessoa consiga ter resultados mesmo, ela precisa de estratégias eficientes, não só encher um Instagram de postagem ou postar sem finalidade nenhuma, ou assim, não é igual um álbum pessoal, que você, por exemplo, um perfil pessoal, a gente posta as fotos ali para o familiar mesmo, aquelas coisas ali mais sem alguma intenção lucrativa. E agora, se você tem o perfil da sua empresa e se você está postando com essa finalidade, você está perdendo dinheiro, você está deixando o seu dinheiro assim, na mesa, né? Assim, porque o digital, ele é muito importante para a visibilidade do seu negócio. Hoje não precisa mais você falar assim, eu vou montar minha estética na rua mais movimentada da minha cidade. Tem empresas que no lugar que não tem movimento nenhum e tem assim faturamentos altíssimos. Tem faturamento alto, tem muito cliente. Hoje não precisa mais, não tem mais. Antigamente o pessoal falava muito eu tenho que montar o meu negócio, mas eu tenho que olhar o ponto, eu tenho que ver o ponto mais movimentado da cidade, aonde que passa mais gente. Mas não é só isso mais hoje. Hoje você pode montar uma estética, o seu negócio em qualquer lugar e o seu público ele vai até você. Só que você precisa trabalhar estrategicamente para que essas pessoas te encontrem, que o seu conteúdo chame a atenção dessas pessoas, faça sentido para elas, para que elas vão até você. Então, a primeira coisa que você precisa fazer na sua etapa de estratégia de marketing é localizar essas pessoas. Então, você vai localizar o seu público-alvo. Valdirene, mas como que eu faço isso? Você pode fazer isso mediante por exemplo, você tem um perfil ideal de cliente. Eu tenho na minha clínica, Valdirene, uma pessoa que eu queria que todos os meus clientes fossem igual a essa pessoa. Então esse é o seu público-alvo, esse é o seu perfil de cliente. E você vai trabalhar em cima disso. Aí se você não tem essa pessoa na sua empresa, você vai fazer uma pesquisa de mercado para saber qual que é o tipo de cliente que você quer.
qual que é a idade dessa pessoa, se é homem e mulher, ou se é só mulheres, quais os hábitos dessa mulher, quais que são os comportamentos, o que essa pessoa gosta. Então você vai mapear essas pessoas. Ah, Valdirene, mas como que essas pessoas vão responder a minha pesquisa? Faça alguma ação, faça alguma coisa de sorteio, algum brinde, dê alguma coisa para a pessoa, para que ela responda aquele questionário, ou até mesmo faça um anúncio, coloque na internet para rodar e as pessoas elas vão responder com o intuito de ganhar alguma coisa, ou responda esse questionário e a gente vai te presentear com algo. Então, só assim você vai conseguir mapear essas pessoas. Depois que você mapeou qual que é o seu público ideal, o que essa pessoa quer, quais que são os sonhos de beleza dessa pessoa. A gente está falando muito agora sobre sonho de beleza, porque quando a pessoa ela vai na sua clínica para tratar celulite, ela não quer tratar celulite, ela tem um outro objetivo por trás disso que ela quer realizar. Por exemplo, eu quero ir na praia e eu tô com muita celulite, às vezes eu tenho vergonha de colocar um biquíni. Então, para que eu consiga realizar esse meu sonho de estar na praia com os meus amigos e colocar um biquíni, eu vou e quero tratar a minha celulite. Então, eu quero me livrar de algo que está me incomodando, porque eu quero fazer algo. E muitas pessoas, elas não conseguem enxergar isso. Então, quando o cliente chega para você pedindo para tratar celulite, você vai tratar celulite, mas assim, só vai fazer o tratamento mesmo sem entender o porquê que aquela pessoa está querendo fazer esse procedimento. Então, quando você descobre qual que é o sonho da pessoa por trás daquele tratamento, a pessoa ela vai ficar muito mais engajada, você vai ali ter conhecimento desse sonho, falar que você está ali com ela, que você vai acompanhar ela no processo. Então, tudo isso assim, o cliente ele desperta o maior interesse pelo seu produto. Então, depois que você definiu qual que é a pessoa ideal, não, eu quero mulheres de 45 anos, que tenha filhos, que pratique atividade física, que não tem tempo de ir para academia ou que tenha tempo de ir para academia. Então, você tem que definir tudo isso, você tem que ver qual que é o perfil ideal do seu cliente. Depois disso, você vai criar um produto para oferecer para aquela pessoa. Qual que é o erro de muitos empresários, de muitas pessoas? Elas criam um produto sem conhecer o público. Aí fica muito mais difícil você colocar esse produto no mercado. Então faz muito mais sentido você primeiro entender a demanda desse produto no mercado, para que depois você possa criar esse produto para poder atender aquela pessoa. Porque fica muito mais difícil quando você cria o produto sem conhecer o seu cliente e você quer colocar esse produto no mercado meio que empurrado. Então não faz muito sentido. Então quando você define isso, fica muito mais fácil. Então a primeira fase é localizar esse cliente, localizar esse público-alvo que você deseja. Depois de localizar esse cliente, você vai criar o seu produto para atender a demanda e as necessidades daquela pessoa. De uma forma geral, depois que você já tem o seu perfil traçado de cliente, que você já tem o seu produto que vai atender aquele perfil, fica muito mais fácil você buscar essas pessoas que já têm essa vontade, que já têm esse desejo de consumir o seu produto. O próximo passo é mostrar o seu conteúdo, gerar desejo nas pessoas. Muitas vezes as pessoas têm produtos excelentes, serviços excelentes, mas não conseguem vender. Por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem gerar na pessoa, no cliente, o desejo, a necessidade daquele produto. Então o cliente não vê sentido em fazer um tratamento, por exemplo, que talvez não foi bem divulgado, que talvez não gerou aquele desejo, aquela vontade, aquela coisa de querer fazer aquele procedimento. Então tem muito isso. Você tem que usar a sua criatividade. Valdirene, eu tentei dessa forma, mas não deu certo. Gente, a gente tem pessoas muito criativas que conseguem colocar isso de várias formas no mercado. Então, se não deu certo de uma forma, tenta de uma outra forma. Valdirene, eu fiz essa caixinha aqui, não deu muito certo.
Eu tentei divulgar o meu produto falando de depoimentos de outros clientes, não deu muito certo. Eu tentei falar apresentando quais os benefícios desse produto e também não deu muito certo. Então vamos estudar uma outra forma de colocar isso no mercado, de uma forma que as pessoas sintam desejo em fazer aquilo. Porque nós, pessoas, nós consumimos só aquilo que gera um desejo na gente. A gente não sai por aí fazendo estética por simplesmente, hoje eu acordei, eu vou fazer uma estética. Não é assim que funciona. Então a gente sai para buscar esses procedimentos, esses serviços, porque a gente tem uma necessidade e essa necessidade ela precisa ser atendida, ela precisa ser preenchida. Então como que a gente busca isso? Buscando uma solução. Muitas vezes a gente vai até uma clínica de estética não para comprar botox, mas para tirar a ruga que está incomodando, para tirar essa partezinha do bigode chinês que incomoda. Então a gente não vai numa clínica de estética comprar um tratamento para gordura localizada. A gente vai lá porque aquele volume corporal está incomodando a gente. Então a gente precisa entender os benefícios dos serviços que oferecemos para que o marketing ele consiga pegar esse produto seu e gerar o desejo, gerar uma demanda naquelas pessoas que estão ali, que é o seu público ideal. E a próxima, a primeira é localizar, depois mostre o seu produto e agora a gente vai envolver o público, que é atrair essas pessoas. Como que eu faço isso? Criando experiências nas pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui um procedimento para gordura localizada que é excelente. Ok, você já gerou o desejo na pessoa, mas como que aquela pessoa ela vai ter a confiança de comprar com você? Só experimentando. Quando você faz essa demonstração para a pessoa, ali na hora a pessoa gerar aquele encantamento na pessoa. A pessoa vai ali e faz uma sessão, ela fica encantada com o resultado que ela teve. E aí ela já vai, ali você já atraiu aquela pessoa para poder comprar aquele produto seu. Então fica muito mais fácil. E também envolve esse público de uma forma que todas as vezes que alguém falar com essa pessoa em gordura localizada, ela vai lembrar logo de você. Então você vai gerar uma experiência positiva naquela pessoa. Você vai deixar um gatilho nela que todas as vezes que alguém falar disso, automaticamente vai vir na sua cabeça. Quando a gente pensa em alguma coisa, às vezes, por exemplo, pensa em viajar de trem, por exemplo. Quando a gente pensa em viagem de trem, logo vem na cabeça Ouro Preto e Mariana. Então, é uma coisa que gera um gatilho em você que quando você vê ou alguém fala, você já lembra diretamente daquela pessoa que gerou em você uma experiência que foi maravilhosa, que foi perfeita, que você nunca esqueceu. Então tudo isso tem que ser, a forma de encantar o seu cliente. Ali você já trouxe o cliente até você. Então para você vender para ele fica muito mais fácil. Mas para você vender e gerar encantamento naquele cliente, você precisa demonstrar para ele, você dá uma demonstração do seu serviço. Então, essa é a parte de atrair, criar essa experiência na pessoa. Quando você cria essa experiência, no inconsciente dela, ela fica com aquilo ali em êxtase. Nossa, aquela pessoa ali, ela me mostrou um tratamento que realmente é eficiente e que eu vou comprar e eu vou ter resultado. Então, isso é muito importante. E depois, é hora de você já fisgar aquele cliente, é hora de você já vender. Se você já localizou o seu cliente, já mostrou o seu produto para ele, já atraiu esse cliente até a sua empresa, agora é hora de vender. Então você já tem que ter ali, para aquele cliente que você fez uma demonstração, alguma condição especial para que aquela pessoa, naquele momento de encantamento, de êxtase ali, ela já faça já fecha aquele plano com você, aquele pacote, aquele procedimento. Então, como que você faz isso? Você pode usar várias estratégias. Você já pode deixar tudo pronto e você vai falar para aquela pessoa que você fez a demonstração: olha, você viu o resultado, mostra o encantamento, a pessoa vai ficar encantada e fala assim: aqui eu já tenho uma condição especial aqui, que é para você, que é meu cliente especial. E aí você já faz aquela estratégia já de preço mesmo, né? Você vai utilizar as técnicas de vendas, que é um outro curso que já é com a André, essa parte de vendas,
para poder vender para aquela pessoa. Então, ali você vai usar vários gatilhos, você vai usar toda a sua técnica, todo o seu empenho para conseguir colocar a estratégia e as técnicas de vendas em prática e aquele cliente conseguir adquirir ali aquele produto de você. Juan, vê se tem alguma pergunta, alguma coisa para eu parar um pouquinho. Pessoal, quem tiver aí pode mandar dúvida. Às vezes eu falei muito rápido, eu falo muito rápido. Às vezes a pessoa não entende, às vezes eu sou muito acelerada. Então, se vocês tiverem, se eu estiver falando muito rápido, se vocês não estiverem entendendo, aí vocês podem estar falando que pode estar mandando aí nos comentários que o Juan ele me fala aqui e eu dou uma parada e vou desacelerando, tá bom? Por enquanto não. Por enquanto não, né? Pessoal, aí me fala aí na clínica de vocês, como que vocês fazem isso? Vocês já utilizam essas estratégias? Já tem essas etapas que vocês já colocam em prática? Tem alguma etapa que você fala assim, ah não, essa etapa eu posso melhorar, talvez eu não tenha entendido, ou talvez ficou alguma dúvida. Se você tiver, pode mandar aqui que o Juan ele vai me falar, tá? Então, no quarto passo, que seria essa parte, já seria a das vendas, que é onde que você vai utilizar as suas técnicas para poder realmente conseguir vender aquele cliente, porque você já fez o mais importante, que é trazer o cliente até a sua clínica. Se você já trouxe o cliente até a sua clínica, ele já te falou o primeiro sim. Então, você tem que ficar também atento a essas demonstrações que o cliente ele está realmente querendo o seu produto. Então a gente tem que ficar atento a esse sinal. Então, a partir do momento que a pessoa já entra na sua clínica, que ela já entrou ali na rede social, apareceu o seu anúncio, ela foi lá e já falou, fez o cadastro, ela já te deu o primeiro sim, ela já te falou o primeiro sim. Então você tem que se engajar, usar todas as técnicas, colocar em prática para que você realmente traga esse cliente até a sua clínica. Muitas vezes eu já fiz campanhas de indicações de captar 300 clientes assim por mês, e a pessoa ela virou para mim e falou, Valdirene, eu não consegui vender para essas pessoas. Só que quando a gente foi verificar a questão que esses clientes chegaram ali para aquela cliente, para aquela clínica, ela não tinha equipe suficiente para poder entrar em contato com essas pessoas. Então, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer planejamento, seja ele de marketing, seja de qualquer outra área, você tem que verificar se você está pronta para receber aquelas pessoas. Porque tem muita gente que a gente faz. Hoje mesmo a André me pediu para eu fazer uma campanha para ela, mas ela falou, Valdirene, eu quero no máximo 80 clientes. Então eu não posso mais receber mais que 80 clientes, porque eu não tenho condições de atender essas pessoas. Eu não tenho condições de fazer essa avaliação assim de uma forma mais rápida. E eu não tenho a equipe toda pronta ainda para poder entrar. A gente está montando uma outra equipe para poder fazer esses atendimentos. Aí ela me falou, não, eu quero no máximo 80 pessoas. Então a gente tem que ser muito realista quando você vai fazer essa campanha de indicação, justamente por isso. Porque quando você faz a campanha, vem muito cliente. E você precisa saber se você e a sua equipe está preparada para atender aquelas pessoas. Então, chegou o cliente foi ali, fez o cadastro, chegou para você o nome e o número do telefone, já liga imediatamente para aquela pessoa, já fala com aquela pessoa que ela se cadastrou na sua promoção e você está ligando para fazer o agendamento para ela vir até a clínica. Ali a gente tem todo um script pronto já para que as pessoas elas consigam fazer esse processo. Então, não é só atrair as pessoas, é estar preparada para receber essas pessoas na sua clínica e ter ali um script. Não é que a pessoa ela precisa ser um robô, que ela precisa falar roboticamente para atender um cliente, mas ela precisa ter um norte, porque às vezes, muitas vezes a pessoa, às vezes ela tem dificuldade de entender a estratégia. Muitas pessoas também conseguem, muitas recepcionistas, muitas secretárias, elas conseguem desenrolar ali tranquilamente, aí vai muito do perfil da pessoa, ela consegue desenrolar aquilo dali e atender os clientes e tudo bem. Agora, tem algumas pessoas, por exemplo, eu tenho mais dificuldade em vender, então, para que eu consiga entregar o melhor resultado, eu preciso de um script, para não que eu vou falar exatamente o que está ali, mas pelo menos para me dar um norte, para que eu consiga falar de forma
assertiva ali para aquele cliente, para que muitas vezes, gente, assim, isso é caso assim que a gente já viu mesmo em vários lugares, que a pessoa ela perde a venda simplesmente pela comunicação errada. Por exemplo, tem pessoas que é mais ágil, que quer saber o básico e pronto e já compra. Tem gente que quer saber mais de forma mais aprofundada, mais detalhada. Se você tá com uma pessoa que gosta de saber o básico e já tá pronta para comprar e você começa a dar muita explicação, a pessoa ela começa a desconfiar de você. E aí você acaba perdendo a venda, perdendo aquele cliente. Então tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser entendido. Porque muitas pessoas falam, eu não tenho sucesso no marketing, eu não consigo. Eu tenho, às vezes não traz cliente, às vezes traz muito cliente, não consegue atender. Então tudo isso tem que ser pensado e tudo isso tem que ser avaliado. Então o script é mesmo para nortear aquela pessoa que vai estar recepcionando aquele cliente. A gente tem um script para a pessoa falar no primeiro contato quais que são as técnicas, né, que a pessoa tem que utilizar com aquela pessoa para marcar a avaliação. Aí a partir do momento que a pessoa já marcou a avaliação, já veio até a sua clínica, já experimentou o seu produto, aí só depende de você e das técnicas de vendas para você conseguir vender. Então é todo um processo. Muitas vezes as pessoas elas costumam pular esses processos. Às vezes fala assim, não, isso não é tão importante para mim. Só que no final, quando você realmente vai avaliar de forma mais estratégica, você vê que aquilo ali realmente faz uma diferença no final do mês, por exemplo, no final das suas estratégias, do seu planejamento. Às vezes você fez um planejamento, pulou uma parte do planejamento e no final você fala, eu não tive o resultado que eu gostaria, mas você seguiu as estratégias que eram propostas naquele planejamento para que alcançasse aquele resultado? E se você seguiu todas e não teve resultado, qual foi o aprendizado que você tirou para que da próxima vez você não cometa o mesmo erro? Então, tudo, gente, tudo é aprendizado. Muitas vezes, igual essa pessoa mesmo, que a gente captou 300 clientes e ela não conseguiu atender essas pessoas, a gente entendeu que a gente precisava captar menos pessoas e também muito menos pessoa e também capacitar a equipe para que a equipe conseguisse dar conta da demanda. Então não é só o marketing, não é só o comercial, a equipe, a empresa, ela é um núcleo e ela precisa de todas as pecinhas interligadas. Tem alguma coisa? Não, né? Então o próximo passo, depois que o cliente já está ali, de fazer mesmo o cliente ter essa experiência, que já captou o seu cliente, ele já está ali na sua frente, e agora é a hora de você vender para aquela pessoa. Não é empurrar, é entender o que a pessoa precisa e oferecer para ela. Falar assim, olha, eu tenho esse e esse produto que pode te atender. Aí você mesmo tem que entender a sua avaliação. A avaliação ela precisa ser muito bem feita, muito bem estruturada. Tudo precisa de estrutura, assim, tudo que você vai fazer, você precisa de ter essa organização e de ter esse planejamento. Muitas vezes a pessoa ela vai fazer a avaliação, aí o cliente chega para fazer a avaliação, você não tem uma fita métrica, você não tem um adipômetro, você não tem um lápis para marcar a pessoa, você não tem a reguinha para fazer alguma coisa. Então tudo isso tem que estar muito bem estruturado, tem que ter ali tudo muito certinho, porque o cliente ele percebe essa desorganização e ele vai pensar, gente, se essa pessoa não tem um lápis, não tem um material de avaliação para me atender, como que vai ser esse meu procedimento aqui? Então tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser avaliado, tudo tem que ser olhado com muita calma. Então a partir do momento que o seu cliente comprou esse produto seu, você vai fazer o seu melhor, você vai entregar o seu melhor e vai reavaliar essa pessoa várias vezes para que ela consiga trazer novos clientes para você. Porque o objetivo de se atender um cliente bem, além de entregar o resultado, o melhor resultado para aquela pessoa, deixar ela satisfeita, deixar ela feliz com o que ela foi buscar, é que ela, quando falar em procedimentos estéticos, ela lembre de você e falar, não, eu tenho alguém aqui para te indicar que é de confiança, que entrega, que promete. Então tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser pensado, tem que ser planejado, não pode ser tão imediatista.
Muitas pessoas começam a trabalhar no marketing digital e acham que do dia para a noite ela vai bombar nas redes sociais. E não é bem assim. A gente vê grandes pessoas que já têm muitos anos de mercado e também, assim, hoje tem esse grande sucesso, mas no início é só você pegar um Instagram que você conhece, que é famoso aí na sua região e dar uma olhada. Vai lá, olha bem lá no início. Quando você passa o seu Instagram, o Instagram dessa pessoa, você vai ver que ela teve uma evolução. Não é do dia para a noite você consegue clientes fiéis, consegue aumentar seu faturamento e tudo. Tudo isso precisa de uma disciplina, precisa de um planejamento, precisa de planos de ações, inúmeros planos de ações colocado em prática. Não é só fazer o plano de ação e engavetar. Não é só fazer o planejamento e também deixar na gaveta. Às vezes, as pessoas, elas têm tudo bonitinho, tem tudo perfeito, planejamento todo perfeito. As etapas do marketing, as etapas para poder trazer o cliente, para descobrir qual que é seu cliente, para mostrar o produto na rede social. Só que a pessoa, ela não consegue colocar isso em prática. Muitas vezes tá tudo perfeito, só que ela não tem resultado. E ela tem anos que ela tá fazendo a mesma coisa e não tem resultado, e ela continua fazendo aquilo ali todos os dias do mesmo jeito. Quando você tem um planejamento que ele não deu certo, você precisa analisar esse planejamento, aonde que tá errado, aonde que eu posso melhorar, o que eu posso fazer. É justamente essa questão de você tá no ponto A e você querer chegar no ponto B numa linha reta, não existe. Cada momento dessa caminhada, você vai ter os seus altos e baixos que vai construir a sua carreira, que vai construir essa caminhada até chegar ao ponto B. E outra coisa, depois que você já tem o seu cliente, que você já vendeu para aquele cliente, já entregou o que você prometeu, você vai fidelizar esse cliente. E essa é a parte, assim, que é... Como que eu posso dizer? Não é a mais fácil, mas ali o seu cliente, ele já está dentro da sua empresa, então só depende de você. Você tem que fazer aquele cliente entender que aquele seu produto é essencial ali para ele. Então é como se ele não conseguisse mais viver sem aquele produto. Por exemplo, o Drenacryl. Muitas pessoas que fazem o Drenacryl, elas não consegue mais parar, porque todo mundo gosta de ter aquela sensação de estar com a barriga sequinha, que tá leve, às vezes com muita dor na perna. Então, quando começa a fazer o Drenacryl, aí já começa a diminuir essas dores, começa a diminuir esse peso que a gente tem no corpo, que a gente adquire durante o dia, durante o tempo. Então, quando a pessoa ela faz o Drenacryl, ela já não consegue mais ficar sem aquilo, ficar sem fazer, porque toda vez que ela faz, ela sente uma sensação boa. É igual massagem relaxante. A gente não consegue mais viver, quem é acostumado com massagem relaxante não consegue mais viver sem, porque a pessoa, ela tá ali tensa, aí ela vai ali, faz aquela massagem, parece que tirou uma tonelada de coisa das suas costas, aí você volta para casa leve, tranquila. E aí você vicia nisso. Muita gente vicia na academia, vicia em ir para academia. É a mesma coisa. Aquele dono ali da empresa, ele gerou naquela pessoa uma necessidade de não conseguir mais viver sem aquilo. Então, quando você criar o seu produto, quando você tiver o seu cliente, quando você estiver ali fazendo um procedimento no seu cliente, você já atende o paciente, o seu cliente aí, com esse pensamento: gente, eu vou fazer aqui de uma forma que esse cliente ele não vai mais conseguir viver sem a minha empresa, não vai mais conseguir viver sem o meu procedimento. E eu vou fazer de uma forma tão bem feita, tão bem estruturada, que ele não vai conseguir achar isso em outra pessoa. É a diferenciação de produto. É a diferenciação, por exemplo, o iPhone. O iPhone é um produto caro, mas é o sonho de todo mundo. Todo mundo quer ter um iPhone. Então, isso é mercado de diferenciação. Pode ter celulares muito melhores da Samsung, de outras marcas, mas a Apple, o iPhone é o sonho das pessoas.
Não interessa se é mais caro, se é mais barato, mas é o sonho das pessoas. Então você tem que gerar o mesmo desejo quando você está fazendo o seu atendimento, quando você está com o seu produto ali. É gerar naquela pessoa a necessidade de ter esse cliente ali fiel, te indicando novos clientes. Até mesmo as pessoas, quando elas estão satisfeitas, elas divulgam sua marca gratuitamente. Você não precisa fazer nada. A única coisa que você precisa fazer é atender bem, entregar o sonho daquela pessoa para ela. Aí você ganhou ali uma das pessoas mais valiosas dentro do seu negócio, que é aquela pessoa que vai estar do seu lado, que vai estar te indicando cliente e que vai estar ali o tempo todo que você precisar. Então, depois disso, é só realmente fazer essa questão de manter essas pessoas dentro da sua empresa, entregando para elas o que elas foram buscar. Quando a pessoa ela chega na sua empresa e você vai fazer a avaliação dela e ela tem um sonho de beleza e no final daquele procedimento você entregou para ela aquele sonho, você vira a melhor pessoa do mundo, porque você conseguiu realizar aquele desejo que ela queria. Muitas clínicas de estética, eu mesmo já tive experiência de ir em algumas clínicas, fazer procedimento e sair de lá totalmente frustrada. Então, ou seja, eu tô saindo pior do que eu entrei. Não tem nada pior no mundo, gente, porque toda vez que alguém me fala de clínica de estética, eu vou lembrar dessa pessoa, de uma experiência ruim. Então, da mesma forma que você pode criar uma experiência ruim nessa pessoa, você pode criar uma experiência excelente nessa pessoa. Então, aí depende muito da forma que você quer entregar esse produto, da forma que você quer ter a sua empresa aí estabelecida no mercado como referência para o bem ou como referência de uma clínica ruim que não atende seu cliente, ou às vezes até mesmo na hora de captar esses clientes, de trazer esses clientes até você. O cliente foi ali, fez o cadastro na sua campanha que apareceu para ele e você nunca ligou para essa pessoa. Aí, quando alguém for falar em alguma coisa de estética, eu falo, eu fiz um cadastro na clínica tal, mas o pessoal de lá nem se deram o trabalho de entrar em contato comigo. Então, ali você perdeu um cliente e perdeu outros, porque aquele cliente vai falar para outras pessoas. Então, o marketing é como se fosse... É a mesma coisa do boca a boca, mas você de uma forma digital e consegue atingir muito mais pessoas. E mesmo atingindo essas pessoas, você tem que ter uma estrutura para poder atender aquela pessoa que foi lá e fez um cadastro na sua página, que entrou em contato com você. Tem que ter uma equipe toda estruturada, tanto a equipe de marketing para trazer essas pessoas, quanto a equipe de vendas e de recepção para poder receber essas pessoas. Juan, tem alguém aí? Tem alguma dúvida? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar aqui. Hoje eu queria trazer para vocês só realmente essa parte da estratégia de marketing, né? Então a primeira coisa é localizar o seu cliente, mostrar o resultado, mostrar a importância mostrar aquele produto para o seu perfil de pessoa, pro seu potencial cliente, atrair essas pessoas e dar para ela a melhor experiência que ela pode ter com aquele produto, vender para essas pessoas, fazer o melhor atendimento que você puder para poder entregar o resultado que você prometeu e depois você vai fidelizar essa cliente, fazendo com que o seu produto seja essencial na vida daquela pessoa e que ela não consiga mais viver sem isso. Então, essa é a estrutura, essas são as etapas de um marketing que realmente traz resultados. Se você colocar isso em prática, você vai ver que você vai começar a aparecer os resultados. Depois eu quero até que vocês que colocarem em prática, falem pra gente quais são os resultados que vocês tiveram, porque nós passamos aqui para vocês, é o que a gente já colocou em prática aqui nas clínicas da Andréia e que deram muito certo. Então a gente só quer passar para vocês a experiência que a gente teve para que vocês também consigam ter essa mesma experiência que a gente tem aqui na empresa.